Oi pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Me Conta Bartolfio, nosso programa semanal. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a produtividade e o bem-estar animal no campo, a importância de uma farmácia bem estruturada na pecuária. Cuidar da saúde do rebanho vai muito além da prevenção. Envolve estratégia, a escolha certa dos produtos e ações no momento certo. É aqui que entra a Zoetis, nossa parceira deste encontro, oferecendo um portfólio completo de soluções para todas as fases do ciclo produtivo. Ao longo deste programa, nós vamos entender quais produtos são indispensáveis para uma farmácia eficiente na fazenda, como organizar estoques com inteligência, como prevenir doenças sazonais e, claro, como aumentar a rentabilidade com mais sanidade para o rebanho. Fique com a gente, o conteúdo de hoje está repleto de dicas práticas e informações que podem transformar a rotina na fazenda. E a nossa convidada do Me Conta Bartolfio de hoje é a Patrícia da Zoetis. Ela vem aí dar boas dicas para os nossos representantes e clientes e também responder todas essas questões relacionadas à farmácia da fazenda. Patrícia, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Obrigada a todo mundo que está me assistindo. Um prazer estar aqui na Bartolfio, conversando com os colegas e com os parceiros. Então, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Patrícia Nobre, gerente de marketing e produto da Zoetis. A Zoetis é uma indústria animal, líder no segmento, com vacinas, diagnóstico, genética e com esses medicamentos de tratamento que estão aqui no portfólio do Bartolfio. Então, é um prazer estar aqui e dar muitas dicas para vocês. É isso, Patrícia. Mais uma vez, para nós aqui é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Acredito que você vem trazendo muito conhecimento e ótimas dicas aí para os nossos representantes e clientes venderem os produtos Zoetis. Fala-se muito sobre farmácia da fazenda, né? Farmácia da pecuária. E hoje a gente vai entender melhor o que é essa farmácia, quais produtos precisam estar lá. E a primeira questão é sobre a estrutura da farmácia da fazenda. O que é exatamente isso? Uma farmácia bem estruturada, ela é quase um pronto-socorro dentro da propriedade. Então, é mais do que isso. Ela é como se fosse o ponto focal ali, é um aliado imediato para o pecuarista que está com um problema ali na rotina do dia a dia dele. Então, hoje, a gente ainda fala farmácia da pecuária, porque o conceito para a gente ampliou de bovinos de corte e leite para toda a pecuária. Então, equinos, ovinos, caprinos, porque daí a gente expande para realmente estar dentro do universo do pecuarista. E aí, como que a gente faz isso? A gente está sempre muito próximo do pecuarista, ou muito próximo do produtor, para entender quais são esses medicamentos que precisam estar ali à mão para ele e ajudar ele a realmente montar uma farmácia com produtos que não só estão ali para fazer estoque na fazenda, mas é para saber como, quando e por que usar. E é por isso que a gente está aqui por trás, tanto em comunicação quanto com o nosso time técnico no campo, para ajudar os pecuaristas com esses produtos. Quando você fala sobre quando usar, acredito que seja relacionado a certas épocas do ano, né? Tem períodos mais chuvosos, períodos secos. Então, quais produtos são indispensáveis para cada época? Quando a gente fala de estação do ano, a gente sabe que dentro de uma propriedade tem vários desafios. Então, para cada estação vai ter desafio. A gente fala de verão chuvoso, que é onde acometem ali no pasto, fica muito úmido, e aí em toda a propriedade. Então, as chuvas trazem isso. E com isso vem muitos parasitas, ferimentos que podem causar mais infecções. Então, para esse momento do ano, a gente preconiza que na farmácia você tenha um mata-bicheira, um D500 para tirar dor e deixar o animal com mais bem-estar, as terramicinas, que daí você pode ter algum problema respiratório, os parasitas também, eu falei ali que aumenta a parasitação, um Dectomax, um Trel. Então, nesse momento a farmácia não pode deixar de ter esse tipo de medicamento. Mas também tem o inverno seco e o clima mais seco. O que acontece? Aumenta a possibilidade de uma pneumonia dentro de uma propriedade. E ali não pode faltar os antibióticos. E a gente tem aqui um antibiótico excelente, que é a terramicina mais, na verdade, o Clamoxil, que pode ter na sua farmácia para esses momentos de mais desafio. E um coringa para o ano inteiro. Aí a gente fala do Potenaz 50C. O que o Potenaz 50C faz? Ele atua dando mais, naqueles animais mais debilitados, trazendo mais energia, fazendo aquele animal voltar a se alimentar,
ou num pós-parto. Então o Potenai 50C ele acaba sendo um coringa ali para qualquer desafio ao longo do ano. E aí manter um lugar bacana de você colocar os produtos, um lugar seco, longe do sol, para armazenar esses produtos e ter ali uma farmácia bem equipada ao longo do ano inteiro. Patrícia, é realmente importante reforçar isso, né? A forma correta de armazenar e administrar os medicamentos para ter um bom uso e um bom resultado. Então, quais são os erros mais comuns que você observa aí? Quando a gente fala de erro mais comum, é quando o armazenamento está equivocado. Então, eu já fui visitar algumas propriedades de vários tamanhos, e aí você deixa o medicamento no curral, que ali fica exposto ao sol, não está, né, na temperatura adequada, ou fica muito quente, ou o medicamento ele está trocado, você trocou com um medicamento que já está com uma expira ou venceu, e aí isso pode causar ali uma confusão, e aí quem vai sofrer mais com isso? Pode causar dor no animal, quando você está com uma agulha mais suja, ou se você não teve o cuidado com uma sanitização adequada. Então, toda uma farmácia bem equipadinha, ela está bem etiquetada, tem ali as datas dos medicamentos, o que primeiro entrou é o primeiro que vai sair, as agulhas bem limpas, um lugar organizado, seco, na sombra. Isso já é uma super dica para quem tem uma propriedade pequenininha, quanto para quem tem uma propriedade gigante, que aí tem um galpão de farmácia. Perfeito, Patrícia. Vale para todo mundo, né? Além de ter os melhores produtos lá, eles precisam saber como cuidar desse produto, como armazenar, como administrar, para que tenha a função correta, né? Falando sobre as tecnologias das OETs. Como que os produtos, tudo que as OETs implementa aí de novidade, ajuda a aumentar a produtividade e a lucratividade na fazenda? Quando a gente fala de tecnologia, o que mais importa é o que resolve para o cliente na hora que ele precisa. Então, quando a gente fala de custo-benefício ou que facilita a vida, eu vou dar um exemplo de novo aqui de Terramicina LA. É um produto que ele reduz o manejo, é um produto que vai agir da forma adequada, porque você não precisa manejar ele bastante. Então é um produto que você pode manter na sua farmácia de uma forma bastante estratégica para esses desafios comuns. Mas aqui eu posso citar vários outros. O Terracortril, uma cicatrização, um mata-bicheira, se você tem no momento de umidade, um corte, ele evita ali a parte de infecção por mosca, berne. Então são medicamentos super simples de se manter e super estratégicos, porque você reduz o manejo, você não precisa tirar o gado lá do pasto, trazer o animal da onde ele está, sendo feliz, com bem-estar, e trazer para fazer esse manejo. Então tem alguns medicamentos que, por conta de ouvir bastante o consumidor, a gente traz essa tecnologia de reduzir manejo, já é super estratégico dentro da sua propriedade. Você falou sobre produto coringa, né? O Potenai 50C, acredito que o mata-bicheira também seja, né? Um produto coringa para estar sempre ali na farmácia. O mata-bicheira, inclusive, tem algumas propriedades que a gente já viu que o animal foi medicado, ele fica, você, como são muitos medicamentos, às vezes você está dentro em cima de um cavalo, fazendo aquela ronda, e são muitos animais, o mata-bicheira, além de fazer esse tratamento, ele marca o animal. Então a gente sabe que aquele animal foi marcado, então a gente sabe quando foi, eu já vi até quando fez uma medicação, que dia que foi, então se você vai repetir depois aquela medicação, então é um medicamento super útil, para além do tratamento em si. Então ele é realmente visual para quem está fazendo o manejo ali em cima de um cavalo, por exemplo. Então ele é muito didático, vamos dizer assim. Perfeito, ele acaba sendo então mais do que um coringa aí para se ter na farmácia da pecuária. Patrícia, agora falando sobre os diferenciais dos produtos OETs, né? Quais são os pontos fortes, os diferenciais, pensando em confiança, em eficácia, porque além de todas as dicas que você deu aqui hoje, né, para saber escolher certo produto para se ter lá na farmácia em cada época do ano, o proprietário, o dono lá da fazenda, ele quer ter um produto de confiança e eficácia. Então, quais são os pontos fortes das OETs? O principal ponto forte, eu vi assim, inclusive numa entrevista de marketing, que aí eu vou falar até o nome do entrevistador, chama João Branco, ele é
uma sumidade dentro do marketing. Então ele sempre fala assim, qual que é uma coisa que a sua empresa faz que nenhuma outra empresa faz? Então a Zoetis, ela é muito conhecida por qualidade e confiança. A gente tem ali uma longa estrada de qualidade e confiança que a gente construiu com o nosso consumidor, e isso faz da gente ser uma empresa super diferenciada no mercado. Mas para além disso, e obviamente da onde surgiu isso, é porque a Zoetis investe muito em pesquisa e em desenvolvimento. Então todos os produtos que a gente tem no nosso portfólio, eles são base de muita pesquisa e desenvolvimento, e isso o consumidor ele consegue enxergar quando ele aplica, vê o animal dele realmente com bem-estar, curado, sarado ali, voltando a ser produtivo, e isso é o que faz da gente muito relevante no mercado. E aí, de novo, eu falo de terramicina, que a gente tem uma família super robusta de antimicrobianos que servem para vários momentos ao longo do ano. Então a gente tem o Terracortril, que é um cicatrizante super poderoso e também serve para ceratoconjuntivite, que é a conjuntivite dos animais, o olhinho vermelho deles. A gente tem o Terramicina LA, que reduz ali o manejo, então um medicamento super estratégico, e a Terramicina Mais para casos de pneumonia, e que são ali daquela parte do inverno mais seco. E outros medicamentos incríveis para casco, coringa do ano inteiro, os antiparasitários, e a gente também não pode esquecer dos cavalos. A gente tem um antiparasitário aqui incrível, super fácil de aplicar. E aí, dois, né? A gente tem o Equest Pramox e o Equest Gel, que aí você pode fazer ele tracionar ao longo do ano inteiro, e deixando também os animais de tropa bem saudáveis. Patrícia, e para melhorar o planejamento sanitário, como que o pecuarista pode usar todos esses dados e todas essas informações aí da marca? Lá no nosso site a gente tem todas as informações de como você monta uma farmácia, o porquê daqueles medicamentos, quando que você vai usar, mas os dados a gente usa para retroalimentar o sistema. Então a gente, dentro das Zoetis, como eu falei, a gente tem um portfólio enorme de vacinas, diagnóstico e outros produtos. Aqui, com os colegas da Bartofil, a gente tem dois antiparasitários, por exemplo, o Trel e o Dectomax, que a partir de dados que a gente tem de pesquisa e de antiparasitários, de testes que a gente faz com fazendas, a gente vai sugerindo essas mudanças ou produtos com princípios ativos diferentes. Então, os dados que a gente usa a partir de pesquisa ou teste que a gente faz nas fazendas que a gente visita, servem para retroalimentar o sistema e entregar medicamentos de mais inovação para os pecuaristas. Com tudo que eu ouvi aqui hoje, Patrícia, eu acredito que ter todos esses produtos lá na farmácia é fundamental. Mas assim, para a gente encerrar, né, uma dica para todo mundo, para quem está começando a estruturar a sua farmácia. Por onde começar? Qual produto escolher? Vale, gente, sempre o essencial. O que não pode faltar? Tem que ter um antibiótico de eleição, então dentro do portfólio aqui, pessoal, a gente tem as oxitetraciclinas, que são a família da terramicina, a gente tem o clamoxil, a gente tem os pentabióticos. Então, escolhe um e põe ali na sua farmacinha. A gente também tem os cicatrizantes, que está dentro da família de terramicina, que é o Terracortril, não pode faltar, então cortou, tem uma ceratoconjuntivite, esse é o produto, rapidinho, o animal vai ficar bacana. Feridas e ferimentos, a gente tem o mata-bicheira, e aí dependendo do tamanho dessa ferida, a composição de um antibiótico com mata-bicheira, matador, tem que ter, e um energético, como eu falei, que é o coringa do ano inteiro, um suplemento vitamínico, que é o Potenaz 50C, tendo esses minimamente, óbvio que aqui está faltando um monte de coisa, para você ter na sua farmacinha, mas isso aqui é para quem quer já iniciar, bem essencial para ter ali na fazenda. E é só para começar, né, Patrícia? É só para começar. É isso. Patrícia, muito obrigada pela participação, mais uma vez foi um prazer te receber aqui. Foi um bate-papo repleto de dicas, aprendi muita coisa, acredito que os nossos representantes e clientes também aprenderam e reforçaram, né? Tudo que já sabem aí sobre os Zoetis e sobre os produtos das Zoetis. Muito obrigada. Obrigada a vocês, contem sempre com a gente. Pessoal, encerramos aqui o nosso bate-papo com a Patrícia. Acredito que não restam dúvidas sobre como montar aí a farmácia da pecuária, a farmácia perfeita e eficiente. Mas se restam dúvidas agora sobre os produtos das Zoetis, nós vamos tirar essas dúvidas com a ajuda da Patrícia e do José Flávio, no nosso Momento Interação.
Meu nome é Sandra, sou do Contact Center e minha dúvida é: qual a diferença do tempo de efeito do Potenai comum para o Potenai 50C? Bom dia, Sandra. Prazer. Zé Flávio, promotor da Zoetis. Então, em respeito de tempo de ação, não tem diferença. O diferencial só é o estimulante dos dois, onde um é a metefirmina e o outro é a cafeína. Então você pode usar tanto o 50C quanto o outro com as mesmas propriedades e a mesma boa ação do produto, né? Lembrando que o Potenai é um excelente produto de você ter dentro da sua farmácia da fazenda, de você ter na sua área de socorro, porque todas as vezes que você precisa potencializar o ganho de um animal ou que você precisa dar um up nele, por exemplo, uma vaca no pós-parto, um bezerro com tristeza parasitária, todas as vezes que você precisa restabelecer aquele ganho num tempo menor, né, tendo maior investimento do trato do que você está investindo, é a indicação top você usar o Potenai. E em termos de posicionamento, como que a gente diferencia isso para comunicação com o consumidor final? O Potenai 50C, que é esse aqui que o Zé falou, ele é um aliado mesmo do dia a dia do pecuarista. Então ele é um produto de farmácia, você vai usar ele ao longo do ano, então é um produto super top, como o Zé falou. O Potenai injetável, ele é um produto mais técnico, então ele demanda uma avaliação técnica de um veterinário. Então, essa é a diferença básica quando a gente fala em termos de comunicação. Esse a gente vai comunicar mesmo como um aliado diário mesmo, do pecuarista, do produtor ou do pequeno produtor, e o Potenai injetável ele demanda uma avaliação mais técnica, mas também é um produtaço para ter na farmácia. Oi José, meu nome é Leila e a minha dúvida é: qual a diferença da terramicina LA para a terramicina mais? Oi Leila, bom dia. Excelente pergunta também. Então, vamos lá. Todas as duas terramicinas, né? Aliás, a terramicina mais, ela é a mesma antiga terramicina LA, né? A famosa, não sabe o que é, aplica uma terramicina. Um antibiótico de longa ação e de um espectro de ação muito grande. Qual que é o grande diferencial da terramicina mais? A terramicina mais, a Zoetis fez a mesma terramicina com a mesma eficiência, com a mesma qualidade Zoetis, só que colocou um anti-inflamatório que é o diclofenaco. Então, por exemplo, no caso de pneumonia, né, onde você precisa de uma resposta de um anti-inflamatório para que você dá mais qualidade de vida e mais rapidez no processo de restabelecimento desse animal, você usa a terramicina mais. É muito importante a gente usar o anti-inflamatório, né? E antigamente a gente gastava 2 agulhadas, porque a gente usava a terramicina, precisando do anti-inflamatório, usava o D500, que é a nossa dipirona. Hoje você consegue usar a terramicina mais, que é a mesma terramicina que tem o diclofenaco. Entendeu? Então assim, o principal diferencial é esse. E é muito bom lembrar, gente, a terramicina é um produto hoje de maior eleição de você ter numa farmácia de uma fazenda. Por quê? Pneumonia, terramicina, mastite, terramicina, casco, vai bem terramicina. Machucou no arame, precisou fazer uma sutura, terramicina. Então assim, terramicina é um produto que a gente não consegue ficar sem dentro da fazenda, né? E nós ainda temos ela também tópica, que é o terracotril, que você tem também a terramicina com anti-inflamatório e o plus de ser usado em enfermidades oculares, né, na ceratoconjuntivite, pisadura de equino e assim várias outras enfermidades. Oi José, meu nome é Ana Flávia. Minha dúvida é: qual a diferença do Ripercol oral 5% para o Ripercol 150F? Oi Ana Flávia, muito bom dia, bacana demais sua pergunta. Então, tanto o Ripercol oral quanto o Ripercol injetável 150F é o mesmo produto, à base de levamisol, um imunoestimulante e um produto que está aí há décadas sendo líder de mercado e campeão em vendas, né? O Ripercol é aquele produto aonde você comprou um gado e chegou e o gado, tem uns boi que não vai e tal. É aquele ditado de antigo que meu avô lá na roça já falava: faz Ripercol que melhora. Então assim, é só a forma de aplicação mesmo. O oral você vai fazer ele oral, lembrando
né, sempre de fazer com uma boa seringa, com uma agulha oral para que não haja refluxo, e o injetável subcutâneo. Não tem diferença não, todos os dois são Hipercol, né, líder de mercado e ganhando plus do poder imunoestimulante que eles têm. A Zoetis tem reforçado o conceito de farmácia da pecuária com uma nova abordagem para os cuidados com a saúde animal. Vamos então assistir a um vídeo especial da marca que mostra como essa proposta vem ganhando força e trazendo resultados concretos para o campo. Agora um momento especial. Vocês sabem que recentemente inauguramos o CD de Campina Grande, né? E aproveitando o dia, fizemos uma homenagem super bacana a um dos nossos colaboradores, o Vandinho, que tem feito parte dessa história com tanto empenho e paixão pelo trabalho. Vamos conferir como foi esse momento. Conhecido carinhosamente como Vandinho, Wanderson Freire Batista é colaborador da Bartolfil há 35 anos. Morador de Ponte Nova, Vandinho começou sua trajetória como ajudante de caminhão, cargo que ocupou por 17 anos. Ao longo do tempo, passou por diversas funções. Foi descarregador, separador, conferente, sempre com a mesma dedicação e o desejo de crescer junto com a empresa. Recentemente, Vandinho foi escolhido para uma missão especial, apoiar o treinamento da equipe do novo CD de Campina Grande, na Paraíba. Foram 3 meses longe de casa, dedicando-se com responsabilidade, compromisso e muito carinho. Em reconhecimento por toda a sua entrega, ele foi homenageado durante a inauguração do CD, uma celebração merecida para quem sempre fez mais do que o esperado. Obrigada, Vandinho, por inspirar a todos nós. Agora chegamos ao fim do nosso Me Conta Bartolfil com a Zoetis e agradecemos imensamente aos nossos convidados por compartilharem seus conhecimentos e experiências com todos nós. E claro, agradecemos também de forma especial a você que sempre está aqui nos acompanhando. Esperamos que as dicas e soluções apresentadas hoje contribuam para tornar a fazenda mais produtiva e a venda de vocês mais rentável. Quer saber mais sobre isso? Acesse o site da Zoetis, bartolfil.com ou acompanhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo encontro!